Bem, contou algumas histórias sobre o Mário Vaz Filho, que foi um grande amigo, uma pessoa de quem eu fui muito próximo, muitos anos na minha vida. Mário Vaz foi cineasta, foi diretor de cinema na Boca Paulista. Ele chegou na Boca em 1979, né, mais ou menos, que é o primeiro filme que ele colabora, que é Os Três Boiadeiros, um filme do Valdir Kopesky. Mas eu vou contar uma história do Mário antes do cinema. O Mário trabalhou com teatro, ele se formou na EAD, na Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo. E antes de ingressar, de trabalhar em cinema, ele trabalhou durante algum tempo em teatro. E ele é de Santos, litoral sul de São Paulo, uma cidade bem grande, uma cidade também de grande verve do meio de teatro, né? Para lembrar alguns, Plínio Marcos, a própria Patrícia Galvão, a Pagu também, são personagens da mesma cidade, embora o Mário seja um pouco mais jovem, o Mário é de 47. Bem, o Mário ele começa com uma tiração de sarro, com comédia, trabalhando numa espécie de brincadeira com a FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País, que é o livro do Stanislau Monte Preto. Ele faz um espetáculo FEBEACA, Festival de Besteira que Assola o Colégio Canadá, que era um colégio de elite santista, da elite da cidade dele. E aí o que acontece? O Mário começa a se interessar por teatro, bastante jovem. E em seguida, o que vai marcar muito ele, que ele vai dizer que é a montagem do Édipo Rei, com Paula Altran e a Cleide Diáconis, que ele viu no Teatro Coliseu, que existe até hoje lá em Santos, no centro de Santos, perto da Catedral. E aí ele começa a tentar participar de grupos de teatro, grupos amadores. Ele vai conhecer uma pessoa chamada Fernando Marinho, que vai o ajudar. E o Fernando Marinho vai levar ele para um grupo chamado Teatro Estudantil de Novos, né? Que foi um grupo muito importante em Santos naquele início dos anos 70. Eles chegam a montar um espetáculo, mas não conseguem estrear por causa de problemas com a censura. Era um espetáculo do Dias Gomes, se eu não estou enganado. Mas o Mário vai fazer um curso de teatro na época com o Serafim Gonzalez, que foi um ator que era de Santos, que era muito importante, inclusive é o nome do teatro de Praia Grande. O Serafim Gonzalez trabalhou muito com o Cury. E aí depois o Mário vai trabalhar num espetáculo chamado Um Lobo na Cartola, do Oscar von Hill, né, um autor. E aí ele conhece o Carlos Alberto Soffredini, que vai ser uma pessoa que ele vai fazer vários trabalhos nesse teatro estudantil de Novos. Vai ser onde o Mário vai ter as primeiras experiências com artes dramáticas, né? E com o Soffredini ele vai fazer um texto muito importante de teatro, que é o Prometeu Acorrentado do Ésquilo, né? Que é uma coisa da tragédia grega. O que acontece é o seguinte: o Mário foi um desafio, e ele sempre contava essa história, que ele teve de fazer o Hermes, que era o mensageiro de Zeus. Só que em determinada cena ele teve que beijar na boca um outro ator, simbolizando que o Hermes estava sendo engolido por Zeus, enfim, uma coisa assim. E foi isso, para hoje, um ator beijar na boca outro até uma coisa meio corriqueira, mas isso em 1970, 1971, era uma coisa um tanto diferente. Então, quando o Mário faz essa cena com outro ator, isso chama muito atenção, né? E tanto que ele é chamado para o Festival de Teatro de São Carlos, em 1971. Na época, ele tinha um trabalho, o Mário fazia teatro como uma espécie de hobby, ele não era remunerado. Ele trabalhava numa loja de eletrodomésticos. E ele pede para o chefe dele uma pausa de 15 dias para ele poder ir para esse festival de São Carlos. Mas o chefe dele não dá, e ele perde o emprego para ir para esse festival. E o Mário era uma pessoa meio assim,
desgostosa de reclamar muito, então ele dizia que todo festival de cinema, de teatro, era uma coisa de muito badalação, muito oba-oba, mas culturalmente uma coisa muito fraca, né? E que dizia ele que esse Festival de Teatro de São Carlos também foi assim. Mas, enfim, na realidade ele fez várias vezes essa peça do Prometeu Acorrentado, a gente pesquisando nos jornais encontra, e encontra muita participação do Mário, você jogando o nome dele no jornal A Tribuna, que é o jornal mais forte de Santos na época, você vê o nome dele muitas vezes juntado com o Teatro Estudantil dos Novos, né? Então ele fez vários textos, tanto dele e já dirigindo, como O Assalto do José Vicente. Ele vai se apresentar em muitos lugares e ele vai tentar prestar EAD, a Escola de Arte Dramática, em 71. No primeiro ano ele toma bomba, ele só passa em 72, mas aí já o teatro, as artes dramáticas vão crescendo para ele e depois ele parte para o cinema. Então aqui a gente conta, ele sempre contava brincando essa história do Prometeu Acorrentado, que ele beijou o outro ator na boca, mas que não ficou, que não acabou não virando homossexual por causa disso. Ele falava de uma maneira bem mais assim explícita disso, brincando, mas enfim, é uma história aí do Mário, tá certo?